Paz do Senhor para os irmãos. Vamos ler a palavra do Senhor. Evangelho segundo Mateus. O capítulo 6. Essa palavra nós citamos alguns versículos no domingo na escola dominical, mas é bom nós meditarmos em alguns versículos aqui da palavra do Senhor. Mateus capítulo 6. Eu vou ler para a gente ganhar tempo. Eu vou ler apenas o versículo 5, que é um versículo que tem, vamos dizer assim, sido muito repetido aqui na igreja. Eu creio que o Senhor está falando. Mateus capítulo 6, versículo 5 diz assim: E quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem a orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. E os 6 também. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora teu Pai que vê o que está em oculto, e teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. Amém? Irmãos, pode se assentar em nome de Jesus. Glórias a Deus. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora teu Pai que vê o que está oculto, e teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. Eu creio que esse é um dos versículos mais lindos da palavra de Deus. Nós vemos que no Evangelho aqui segundo Mateus, dando continuidade até das bem-aventuranças em capítulo 5, nós vemos que Jesus ele teve uma preocupação, e eu tenho falado isso bastante com os irmãos, aqui nos cultos de quarta-feira, quando é me dada a oportunidade para falar também, quando é para dirigir o culto, e também na escola dominical. Jesus ele teve uma preocupação muito grande. E quando eu digo preocupação, eu digo zelo, tá, irmãos? Ele teve muito zelo em ensinar as pessoas que estavam ali dispostas a ouvi-lo. Por que Jesus ele teve tanta preocupação em ensinar? Porque através do ensino, através da gente meditar na palavra, da gente abrir os nossos ouvidos, abrir os nossos olhos e meditar nas Escrituras, como já foi falado aqui, a palavra de Deus ela não é simplesmente um livro escrito por mão de homens, que qualquer, vamos dizer assim, qualquer pessoa pode escrever com o seu punho, vender. Não, a palavra de Deus, como a própria um dos versículos que eu considero fantástico também, que já foi citado aqui, ela é viva e eficaz, a palavra de Deus. Ela tem um poder de penetrar, irmãos, dentro da minha vida, da sua vida, da minha alma, da sua alma, ao ponto de ela mexer com os nossos sentimentos, mexer com o nosso caráter, e de encontro àquilo que mais profundo está dentro de nós. A Bíblia ela foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Deus ele dá o seu aval, irmão, na palavra de Deus, ao ponto de quando nós lemos um versículo, por mais, vamos dizer assim, que é dada oportunidade para cada irmão, e toda semana é lido, vou dar um exemplo simples, o mesmo capítulo, o mesmo versículo, mas eu tenho certeza que a palavra tem um poder tão tremendo, irmãos, que vai falar com cada pessoa a cada dia que ela for lida. A palavra tem esse poder, ela foi inspirada por Deus.
E Jesus, ele se preocupou em ensinar eu e você, irmãos. Eu digo eu e você porque hoje nós estamos aqui ouvindo a palavra de Deus, porque teve pessoas que se preocuparam em ouvir a palavra de Deus há 2000 anos atrás. Teve pessoas que tiveram o prazer de se dedicar o seu tempo ali para um sermão da montanha, para um ensinamento ali de Jesus. Vamos dizer assim, irmãos, entrar de Jesus numa casa, curar uma pessoa, chamar alguém em particular, uma experiência diferente ali na ocasião, que fugia daquelas tradições religiosas dos fariseus, dos escribas, dos doutores da lei, uma experiência diferente. Que experiência é essa, irmãos? Deixa eu trocar o microfone aqui, tá falhando. Que experiência que é essa, irmãos? A experiência de ver Jesus. A prova disso que quando a própria Bíblia cita que Jesus, quando ele ensinava, ele era diferente dos outros. Ele ensinava com uma certa veemência, autoridade. Irmãos, por que é importante nós aprendermos a palavra de Deus? É importante para que quando ouvimos a palavra de Deus, como ela tem esse poder, essa eficácia, ela entre dentro do nosso ser e combata o egoísmo que há em nós, a carnalidade que há em nós, as frustrações que há em nós, as dificuldades que há em nós, a soberba que há em nós, a arrogância que há em nós, a carnalidade que há em nós. E esse ponto é tão tremendo que faz a gente mudar, pensar. Jesus, quando ele falava alguma coisa, ele não falava para encher linguiça, ele falava com autoridade, tendo a certeza que Deus estava trabalhando ali num versículo, numa palavra. Irmãos, e quando nós vemos aqui num desses ensinamentos de Jesus, Jesus dizendo para que a gente não venha ser como o mundo, não venha ser como os religiosos, de se mostrar, olha eu estou fazendo, olha eu sou isso, um mundo que gosta de se aparecer, de dizer eu fiz, eu aconteço, eu sou, eu conquisto, eu faço. Mas Deus é diferente. Deus, ele não gosta de palco, de show. Deus não gosta disso. Deus gosta, irmãos, na sinceridade da palavra de Deus, de como Jesus ensinou muitas vezes. Jesus curou muitas pessoas, libertou muitas pessoas, e quando Jesus curou muitas pessoas, libertou muitas pessoas, Jesus não falou assim, ó, faz um altar aqui bem grandão, chama a multidão e fala que Jesus te curou. Não, Jesus falou assim, ó, vai, não conta para ninguém, e apresenta-te ao sacerdote ali. Seja grato pela bênção de Deus na sua vida. O que Jesus está nos ensinando? Por mais que ele fosse Deus, entenda bem, a honra é dele, a glória é para ele, o louvor é para ele, tudo era para ele. Ele nos ensinando, ele estava dizendo, nunca ouse, nunca queira a glória que pertence a Deus para si. A Bíblia chega a dizer que ele, sendo Deus, não usurpou ser como Deus. Aleluia. E Jesus aqui, eu não citei para os irmãos, mas agora vale a pena recitar. Jesus, quando ele chega aqui nos primeiros versículos, eu li para os irmãos o versículo 5 e o versículo 6, mas eu quero ler para os irmãos também o primeiro versículo, o segundo, o terceiro, para os irmãos entenderem. Eu sei que é só um pedacinho, irmãos, que o Mateus capítulo 6 é algo muito tremendo, é um ensino muito grande. Mas vamos lá. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai, que está nos céus. Quando, pois, deres esmolas, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Irmãos, Jesus, ele está nos ensinando que o bem que eu e você possa fazer, uma obra que eu e você possa fazer, ela não venha a ser de honra, mérito nosso. Eu fiz, ou eu sou bom. Eu fiz, olha como eu sou o cara, eu sou a mulher. Viu como eu sou bom?
E às vezes nesses momentos as pessoas esquecem que só o fato de eu e você se levantar é motivo de misericórdia de Deus. O salmista diz na palavra de Deus: eu deitei e me levantei porque o Senhor me sustentou. Aleluia. O salmista ele reconhecia isso. Davi, quando escreveu o Salmo 23, ele entendeu bem como é que é a posição de qualquer pessoa que se fala que quer servir a Deus. Ele se põe na posição de ser conduzido por Deus, não de se conduzir. Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz, leva-me mansamente, guia-me às águas. Está entendendo? Ele nunca se põe, eu vou fazer, eu vou acontecer. Ele fala: Senhor me guia, Senhor me leva, Senhor me guarda, Senhor faz isso. Porque ele sabe que o poder, irmãos, a glória, a majestade pertence a um Deus que é todo poderoso, um Deus que não perde batalha, um Deus, como diz a palavra do Senhor, que quando entrou num certo exército, matou 185 mil, só um anjo. Aleluia. Então nós não temos motivo de se gloriar. E quando Jesus estava ensinando aqui, ele estava combatendo os religiosos, os arrogantes espirituais, as pessoas que, vamos dizer assim, defendiam tradições, mas não tinham frutos, as pessoas que estavam ali falando, como na escola dominical estudamos no domingo, a oração do fariseu e do publicano: Senhor, graças te dou. A oração do fariseu: eu jejuo 2 vezes na semana, dou dízimo de tudo que eu tenho. Eu não sou como aquele publicano ali. Ou seja, vou traduzir a oração do fariseu para os irmãos. Eu sei que foi falado na escola dominical, mas tem tudo a ver com essa lição, com essa lição e esse culto de hoje. Senhor, eu sou tão bom, grande é o privilégio para o Senhor aí no céu de ter eu como seu servo. Eu não sou nem como aquele ali, ele auto se salva. Irmãos, aí do outro lado havia um publicano. O publicano não tinha coragem nem de olhar para o céu, mas quando ele chegou ali no templo, ele batia no peito. Bater no peito é sinal de temor, de misericórdia, de pesar. Senhor, tem misericórdia de mim, pobre pecador. E Jesus ele deixou bem claro que quem foi justificado foi o publicano. Irmão Adriano, mas o fariseu, as obras dele eram boas. Ele jejuava, ele fazia isso, aquilo. Ninguém está dizendo mal das obras, mas entenda bem, temos batido aqui na mesma tecla, irmãos. Nós precisamos gerar frutos, como diz a palavra em Gálatas capítulo 5, bondade, temperança, fé, esperança, aleluia, amor, amar um aos outros, aleluia. As obras dele eram boas, mas precisa ter fruto, senão a gente passa a ser religioso. Não tem, irmãos, eu tenho sempre falado aqui, Satanás ele tem trabalhado em muitas seitas, que defende o próprio cão mesmo, como o espiritismo, e esses camaradas eles fazem obra de caridade terríveis aí fora, achando que isso é o suficiente. Mas o que Jesus está ensinando? Olha, tenha boas obras, jejue, ore, dê dízimo, é bem verdade, é bíblico, mas em primeiro lugar, dê fruto, seja grato a Deus, reverencie a Deus, seja dependente de Deus, aleluia. Porque entenda bem, eu já falei isso aqui, e agora os irmãos se recordam, a salvação nossa é pela graça, não é mérito. Ninguém vai se salvar porque é bonito, porque é legal, porque é bom, porque ora. Não, a gente vai ser salvo pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus, aleluia. É misericórdia, é um favor não merecido, irmão Wagner, que Deus nos deu.
Então qual que é o nosso dever? Ter boas obras, é óbvio, mas se aquele fariseu mudasse a oração dele, irmãos, se ele mudasse, se ele tivesse sido moldado interiormente, ele nunca ia fazer uma oração daquela maneira. Ele ia se portar diante de Deus, como Deus colocou Moisés no lugar, quando Deus apresentou a Moisés ali na sarça: Moisés, tira as sandálias, porque o lugar que tu pisa é santo. É a montanha que Moisés estava? Era a sarça que era sagrada? Não, era a presença de Deus. Falar com Deus requer simplicidade, humildade, pureza, santidade, reverência. Aleluia. Porque entenda bem, lembra da oração do Pai Nosso? Pai Nosso que estás no... Então lembre-se, Ele está no céu. Sempre brinco com o Felipe e falo para ele, ó, Jesus está lá no céu e a gente está aqui na terra. Então toda a reverência, toda a honra, toda a glória é muito pouco ainda daquilo que Jesus merece. Aleluia. Então, irmãos, preste bem atenção. A Bíblia nos diz também, nas cartas de Paulo, que nós somos o corpo de Cristo. Cada um de nós, quando nos ajuntemos, somos o corpo de Cristo. Cristo é a cabeça. Isso compondo a igreja do Senhor. O pastor Carlos leu hoje aqui na palavra oficial João capítulo 15, que diz que Jesus é a videira verdadeira, nós somos as varas. E na palavra, quando Jesus vai citar essa parábola linda, tremenda, ele fala, ó, quem é impossível que a vara por si só produza fruto. Ela precisa estar ligado juntinho da figueira, para que ela venha produzir fruto, venha crescer, venha dar folhagem. Irmãos, eu vou te dar um conselho para os irmãos: não se afaste de Jesus, dê glória para Jesus, não deixe Jesus nem por um segundo, nem por um milésimo, porque a Bíblia diz: se não for o Senhor, ora diga Israel, se não for o Senhor, o nosso inimigo teria nos engolido vivo. Então não deixemos Jesus nem por um segundo. Aleluia. E Jesus está nos ensinando. Nós, como igreja do Senhor, devemos andar na contramão do mundo. Eu gosto desse dizer. Enquanto os fariseus, enquanto os escribas, os doutores da lei estão nas praças, estão se mostrando, dizendo: eu faço, eu sou isso, eu sou aquilo, Jesus está dizendo: você que é pequenininho, você que me serve, você quer ser ouvido pelo Pai? Quero, Senhor, quero ser ouvido. Então vou te ensinar, vou te dar o segredo. Entra no teu quarto, fecha a porta, ora ao Pai que está em oculto, e o Pai que está em oculto ouve você e vai te recompensar. O que Jesus está ensinando? Olha, o segredo de comunhão com Deus não são luzes, não é palco, não é falar bonito, não é se engrandecer, não é um cargo, não, é entrar no quarto, é fechar a porta, é viver diante de Deus de uma maneira que ninguém veja, mas Deus vê. Deus vê. Aleluia. E só isso pode nos conduzir a gerar frutos, irmãos. Nós temos que tomar um cuidado muito grande em conhecer a palavra de Deus como ela é, para que a gente não venha entrar, por exemplo, no mesmo caminho dos fariseus, de auto se justificar, ao ponto de daqui a pouco a pessoa nem necessitar mais da graça de Jesus, porque a pessoa é tão perfeita. Devemos ter boas obras. Eu falei isso na pregação da semana passada. Devemos ter boas obras, fazer a vontade de Deus, gerar frutos do Espírito, não se conformar com coisa errada, com pecado, é bem verdade. Mas nunca se esqueça que por mais que somos, vamos dizer assim, fiéis, como diz o nordestino, até o tutano, irmãos,
Você não vai ser salvo porque você é fiel. É graça, é misericórdia. Então, isso é um motivo. Eu me recordo, irmãos, biblicamente falando, que o nosso irmão Paulo, quando ele estava diante da presença de Deus, um grande homem de Deus, costumo pregar muito, o Espírito Santo tem me levado em muitas passagens das cartas de Paulo. E quando nós chegamos em 2 Coríntios, Paulo vai nos relatar que essa comunhão que ele tem com Deus, já falei isso também numa certa feita, levou ele até uma situação que eu tenho falado aqui, e Jesus nos alertou sobre isso, que no mundo teríamos aflições, para a gente ter bom ânimo. O pastor Carlos leu na palavra oficial hoje, João 15, olha, se o mundo me odeia, eles vão odiar vocês também. Ele está querendo dizer, se vocês me seguirem verdadeiramente, o mundo vai te odiar, verdadeiramente. Mas entenda bem, isso faz parte, irmãos, do chamado de Deus. E Paulo, quando em determinado momento combatendo os falsos profetas, que se achavam, eu profetizo, eu falo isso, eu revelo, e eu aquilo, fulano canta bem, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, e vice-versa. Eles estavam indo para vamos dizer assim, para um caminho muito errado, um caminho carnal, e o que eu citei na semana passada também, chamado porfia. A porfia não está só no mundo não, também está dentro das igrejas, disputas, aí tem que disputar para ver quem lê mais a Bíblia, para ver, vamos fazer uma disputa, irmãos, de santa, quem ora mais, para ver se o povo chega a uma ideia de pureza de Deus. Estou fazendo uma brincadeira, é óbvio, né, irmãos, longe de competições, mas só para os irmãos entenderem. E Paulo teve uma revelação, a qual ele diz na palavra que ao homem não é digno conhecer aquilo que ele viu. Ele viu coisas assim, que ele cita como e usa a palavra inefáveis. Tudo bem, glória a Deus, uma experiência que eu e você podemos ter, temos experiências, é bem verdade, mas ele teve uma experiência fora do comum. Só que depois dessa experiência, irmãos, foi-lhe dado na sua vida um espinho na carne. A Bíblia não nos fala o que é esse espinho na carne, se é uma enfermidade, se é uma afronta, se é uma luta constante. A Bíblia não nos cita, mas a Bíblia diz que, e mostra Paulo orando, para que Deus tirasse de Paulo esse espinho. A Bíblia chega a dizer que Paulo, ele dizendo, orei 3 vezes ao Senhor para que tirasse de mim, afastasse de mim esse espinho. E o Senhor falou, não. E na terceira vez, e não me fale mais nisso. Paulo, sabe por que eu não tiro o seu espinho? Porque o meu poder se aperfeiçoa nas fraquezas. Aí Paulo, que é crente, que é fiel, ele recebe essa resposta de Deus, que às vezes, irmãos, eu quero dizer algo para os irmãos contrário ao que a teologia da prosperidade fala, essas palavras light fala, tudo vai dar certo, é mil maravilhas, é mentira. Às vezes Deus vai falar para nós assim, não. E esse não de Deus é muito bom para nós, para a gente abaixar a crista, parar de ser arrogante, egoísta. E Paulo, que é crente, ele ouve o não de Deus a terceira vez e fala assim, de bom grado aceitei, e sei que o poder de Deus se aperfeiçoa nas minhas fraquezas, então eu me alegro nas fraquezas, eu me regozijo nas fraquezas, porque Deus está com Paulo. Irmãos, Deus está nos dizendo aqui, se o mundo nos odeia, saiba que primeiramente odiou a Jesus Cristo. Temos ânimo para vencer, temos ânimos, irmãos, para entrar no nosso quarto, fechar a porta e orar, se manter, se alimentar. Não deixe de orar não, irmãos, ore no seu quarto. As melhores respostas não estão nos holofotes, não, está nas escondidas, no nosso quarto, quando nós fechamos a porta e falamos com Jesus. Eu digo isso para os irmãos,
por experiência e testemunho, quantas coisas Deus por misericórdias me deu assim. E não vai mudar o segredo do crente não tem outro, é orar, é buscar Deus. Está difícil, persevere, irmão.